Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental, a mais um programa Nossa Saúde. Esse programa que já virou tradição aqui no canal, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sejam todos bem-vindos, às 8h30 da noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E o programa de hoje vai abordar a questão da dependência química, a codependência química e todos os desafios que envolvem essa relação. Esse programa é feito em parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber, uma clínica extremamente qualificada no tratamento da dependência química e também na ajuda e tratamento da codependência. Mas antes de começarmos o programa propriamente dito, eu gostaria de apresentar algumas imagens aqui de assuntos extremamente importantes. Vamos lá. Adicionado ao palco, esse é o grupo NAR-Anon, Narcóticos Anônimos, é o grupo de codependentes, tá? Olha que legal. Você vai no site, clica no seu estado, exemplo, vou clicar aqui, Rio de Janeiro. Olha só quantos lugares nós temos, sabe? Então, assim, só no Rio de Janeiro, capital, são 30 salas, são 30 grupos, e isso é muito bom. Temos também o grupo Al-Anon, tá? Alcoólicos Anônimos, ligado a Alcoólicos Anônimos, e que também é um grupo muito, muito interessante. Além disso, temos a Clínica Jorge Jaber, que você deve seguir no Instagram. Temos o curso de terapeutas, está aqui, as matrículas desse ano estão fechadas, mas em breve abrem, mas nós temos o site da clínica, que é o site clinicajorgejaber.com.br. E também, claro, temos o Facebook da clínica do Dr. Jorge Jaber. Deu algum erro aqui, estava fora do ponto exato, mas é isso. Todas essas descrições, todos esses links estarão na nossa descrição, já estão lá, é só acessar. Cada um deles tem o seu link, e esses links são muito importantes para que familiares de pessoas que sofrem da adicção, dessa doença, busquem apoio. E nesses espaços, que também têm o anonimato garantido, há uma troca de ideias fundamental para que as pessoas, os familiares, saibam melhor como agir em cada caso. Então, são grupos onde pessoas fazem seus relatos, seus testemunhos e ouvem também. E, é claro, aprendem muito. Quem tem um drogadicto na família, é bom, sim, pedir ajuda. Todos os links estão na descrição desse nosso programa. E essa imagem que está na tela é para ser comentada pela senhora Valentina, tá? Eu vou colocar essa imagem maior aqui, é para a senhora Valentina, porque a senhora Valentina é internacionalista da clínica do Dr. Jorge Jaber e é quem sempre nos traz as informações de tudo que está acontecendo no mundo. Então, senhora Valentina, muito obrigado. Esse programa é uma parceria nossa, junto com a clínica do Dr. Jorge Jaber, e a senhora, como internacionalista, o que tem a dizer sobre este evento que está na tela? Bom, boa noite a todos que nos assistem desde Lisboa, desde o Rio de Janeiro e a todos os lugares do Brasil e do mundo. Bom, esse evento ocorreu na sexta-feira, dia 24, foi promovido pela Unesco, que foi, eu tô aqui com a minha colinha, né? Eu vou ler em português, porque o nome em inglês tá gigante, que foi uma consulta juvenil sobre um guia liderado por jovens para a implementação da recomendação da Unesco sobre educação para a paz, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Então, foi o encontro que
contou com mais de 1.000 pessoas do mundo inteiro para discutir soluções climáticas, soluções educacionais, soluções relativas à paz, problemas que são de caráter mundiais, né, na verdade, e o aumento dos conflitos no mundo. Então, foi uma troca muito interessante. Eu tive a oportunidade de falar sobre a Clínica Jorge Jaber, sobre o trabalho que nós fazemos na Clínica Jorge Jaber com jovens, com adolescentes, com crianças, adultos e também idosos. Então foi algo muito enriquecedor e já estou cheia de contatos e as pessoas estão acessando o site da Clínica Jorge Jaber, estão me dando retorno, estão gostando bastante do nosso trabalho, estão acessando o nosso Instagram, nossas redes sociais e estão compartilhando comigo as opiniões delas. Então foi algo assim que foi muito enriquecedor e muito válido. Então, de notícias internacionais, é isso por enquanto. Muito obrigada. Olha, nós estávamos até comentando antes de começar o programa, não é, senhora Valentina? O trabalho que a senhora tem, o empenho incansável que a senhora tem, até da criação desse programa, é mais uma tarefa na sua semana. Criar esse programa, trazer as pautas, essa observação contínua. E a senhora é uma grande guerreira que Obrigada. trabalha incansavelmente, não só para salvar vidas dentro da clínica, mas representando a clínica internacionalmente e também, claro, ajudando a criar esse programa que é de extrema necessidade, não só para quem tem problema com álcool, drogas e outras substâncias, né? Como também para os familiares, que é o caso dessa série que nós estamos fazendo sobre codependência. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Certamente. Paula Zanelato, que é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho extrema confiança, também da terapeuta, a senhora Raquel Sandi, que vem abrilhantando muito os nossos programas, venho recebendo diversos elogios pela participação, e também, é claro, o terapeuta, senhor Armando Paolini, que é outra pessoa que vem engrandecendo muito, são 30 anos de experiência. É muita experiência nesse programa, é muita informação válida para você. Então, senhora Valentina, fique à vontade, vamos começar o programa com a nossa pauta, essa pauta que foi criada pela senhora. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Fernando. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer a participação da terapeuta Raquel Sandi, da doutora Paula Zanelato e do terapeuta Armando Paolini. Terapeuta Raquel Sandi, aqui que eu preciso dizer que é formada pelo curso de formação de terapeutas em dependência química, cumpriu o curso, ainda continua cursando o curso, já tem os diplomas dela, né? Continua cursando, é bacharel em Direito e atualmente é graduanda em Psicologia, ela está se aperfeiçoando, está continuando, está lutando. Também tenho aqui a doutora Paula Zanelato, ao lado da terapeuta Raquel Sandi, desculpem, que é psicóloga da Clínica Jorge Jaber, chefe do tratamento, docente no curso de formação de terapeutas em dependência química dos anos de 2022 até os dias atuais. É psicanalista e deu aulas de excelência como adolescência, transtorno bipolar, transtorno por uso de álcool e outras drogas, transtornos relacionados a traumas estressores, cocaína e crack, e transtornos relacionados a TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. E o senhor terapeuta, desculpe, Armando Paolini, que também é formado pela primeira turma do curso de formação de terapeutas em dependência química. Isso já tem uns 40 anos. Desculpa revelar a idade, terapeuta Armando, mas é preciso dizer quantos anos esse curso já vem ocorrendo e vem aperfeiçoando pessoas e transformando vidas, né? Então, o terapeuta Armando trabalha na área de dependência química há 37 anos, possui cursos nos Estados Unidos, no Daytop Village, e experiência profissional no Samaritan Daytop Village e na Cayman Against Substance Abuse.
Então, temos pessoas aqui muito capacitadas e todas passaram pelo curso de formação de terapeutas em dependência química, inclusive eu. Então, a primeira pergunta aqui eu vou direcionar para o terapeuta Armando Paulini. Terapeuta Armando Paulini, por favor. Hoje nós temos a live Família, Codependência e o desafio das duas doenças, das duas patologias. Quando a ajuda vira excesso? Já começamos bem, né? A melhor maneira que eu encontro de lidar com essa situação, né, fazer essa distinção, é trazer o foco para o familiar. Né? Porque geralmente as pessoas buscam ajuda pelo problema do adicto. Mas nessa hora, quando eu vou tratar a família, eu tiro o foco do adicto e levo para o familiar. E aí a avaliação ela passa um pouco daquilo que a gente já falou aqui nos outros programas. Assim, quando a tentativa de ajudar o outro começar a comprometer a minha própria vida de uma forma muito severa, né? Meu bem-estar, quando eu começo a ter dificuldade de dormir, dificuldade nos meus relacionamentos, quando eu tenho uma angústia persistente, ou quando eu perco aquela paz de estar nos locais, de ir numa academia, ou nos outros relacionamentos que eu tenho, isso é sinal de que tem alguma coisa de errado. Ultrapassei o meu limite. No ímpeto de ajudar o outro, eu ultrapasso o meu limite. E aí, nesse momento, assim, a recomendação sempre é você parar, repensar isso, só que, às vezes, sozinho você não vai conseguir, porque você está muito próximo do problema em si. Você está muito envolvido. É a doença das emoções, né? Eu, geralmente, quando eu estou atendendo no grupo de família, o pessoal começa a debater, porque há uma dificuldade muito grande em falar de si, fala mais do dependente. Eu dou exemplo para quem está acostumado a voar. Todo voo tem sempre o mesmo início, que é aquela senhora ou aquele senhor lá na frente fazendo várias recomendações, e uma dessas recomendações é: em caso de despressurização da cabine, né, assim, quando tem alguma coisa de errado, máscaras cairão à sua frente. Ponha primeiro em você, depois ajuda o amiguinho. Né? Então, assim, é uma recomendação. Se eu estou querendo ajudar o meu familiar, se eu estou disposto a participar desse movimento de resgate, eu tenho que primeiro buscar ajuda para mim. Óbvio que a gente tem que lidar com a realidade como ela se apresenta. Em alguns momentos, tem alguma situação de urgência, uma ação rápida a ser tomada. O que, geralmente, é raro que aconteça isso do dia para a noite. Sempre a gente vai persistindo na tentativa até que acontece alguma coisa. Nesse momento, é comum da gente se atropelar, tomar uma atitude impulsiva, tentar resolver de alguma maneira. Então, nessa hora, a minha recomendação é sempre a mesma coisa. Se você está envolvido nesse processo, tenha algum lugar para pedir ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda de um profissional. Porque essas decisões você está envolvido emocionalmente. É a doença do afeto. E a família salva ou ela adoece junto? Então, como é um processo emocional, né, ela está exposta. A gente fala que dependência química não é uma doença contagiosa, ela é contagiante, tá certo? E por ela ser contagiante, eu vou adoecendo. Só que eu vou adoecendo através da minha emoção, porque a família é um recurso essencial para o tratamento. Isso, sem dúvida. Não é que o dependente não possa se recuperar sem, mas é um recurso surpreendente, assim, muito bom. No entanto, como tem fortes vínculos, né, envolvidos nisso,
essa doença ela vai entrar nesse aspecto nas emoções. E aí eu começo a ser dirigido pelo meu sentimento de medo, de raiva, frustração, ansiedade. E aí fica difícil de eu ter uma atitude, uma atitude pensada, né? Eu estou reagindo, eu estou no modo reativo a uma situação, né? Por contaminação. O amor que o familiar sente, né? Ele é algo muito forte, né? Assim, eu quero salvar a pessoa o meu dependente, né? O meu familiar. Isso pode custar a minha própria saúde. Eu não meço esforços, né? E assim, é ali que o familiar vai adoecendo. Ele precisa de um apoio. O segundo passo do programa de Naranon ou de Alanon é vir acreditar que alguma coisa maior do que eu, ou seja, fora de mim, pode me ajudar nessa batalha. Então, tem que identificar essa força e buscar essa ajuda. Então, é mais ou menos por aí. Por isso, a ajuda profissional continua sendo o caminho mais seguro, entendeu? Mais seguro. É verdade. Bem, o senhor colocou algumas questões bastante interessantes. Colocou emoção, termo emoção, falou sobre o amor e falou sobre a contaminação, tá? Esses elementos, eles são positivos ou negativos, dependendo de como sejam lidados e abordados. Porque o amor tanto vai poder salvar alguém, ajudar a salvar, como também pode virar uma ferramenta de controle. E a gente sabe que todo mundo que tenta permanecer no controle também acaba adoecendo. É uma parte da codependência, não é isso? Para mim, assim, vamos. Eu gosto de filosofia, né? Então, o amor é amor. O amor ele não adoece. Quando ele adoece, ele deixa de ser amor. Ele passa a ser outra coisa, né? Pode passar a ser controle, pode passar a ser medo, pode passar a ser raiva. Porque eu gosto tanto daquela pessoa, estou tão envolvido com aquela pessoa, que eu não suporto vê-lo sofrer. Não é que o amor adoeça, eu adoeço, através do meu amor. O amor é amor, e esse vínculo, ele bem utilizado, salva. Porque a gente pergunta assim, poxa, como é que a pessoa não abandona o outro? Como é que não deixa para lá? Ver casamentos, longos casamentos, a pessoa ficaria... Porque ali dentro tem um vínculo, tem um sentimento. Eu adoeci e eu não lido bem com isso. E aí eu preciso de ajuda para separar isso. A gente, às vezes, precisa lembrar de separar a doença do doente. O doente é uma pessoa, alguém que está adoecido, ele não é culpado, ele não escolheu viver aquilo. Eu também não. Mas aconteceu. Então, assim, quando a gente consegue, que é muito difícil, precisa de ajuda de um grupo de pessoas. Quando eu consigo separar, aí eu tenho uma chance de fazer como eu dei o exemplo do avião. Eu ter protocolos de atuação que me protejam do meu próprio sentimento. Eu continuo amando, eu continuo querendo ajudar, mas eu tenho um protocolo para seguir. Eu não vou fazer de acordo com o que eu estou sentindo, vou fazer pelo que precisa ser feito. Pois não? Boa noite a todos, olá, prazer estar aqui novamente. Eu ia só complementar, né, o que você está dizendo, porque é justamente essa necessidade de controle que a codependência se instala, mas eu acho que o que eu mais ensino aos meus pacientes familiares, é que o amor, ele coloca limite. O amor saudável tem limite. O amor que tudo faz, que tudo deixa, que tudo toma conta, ele já não se torna mais tão saudável. Então, eu acho que a palavrinha-chave aí, que é compatível com o que você está dizendo sobre colocar a máscara primeiro em si, é o limite. Sim.
Boa colocação. Uma palavra que eu uso muito, tá? E hoje eu tô com... A senhora Valentina gosta, né? Eu tô com... Adoro! Eu tô com um exemplo quentinho que aconteceu hoje lá na clínica. Conta. Mas muito sério, né? Muito sério, né? Você tá rindo, Armando? Eu tenho que me divertir de algum jeito, né? Pois é. Bom, hoje nós recebemos um pedido de internação de uma esposa para um senhor alcoólico. Tá? E como todo pedido de internação passa pela aprovação do Dr. Jorge, passa por mim, normalmente eu faço esse contato familiar, ou a senhora Raquel, e a gente vai intercalando isso. Bom, fiz o contato familiar, e ela me disse que o marido estava bebendo todos os dias, e que naquele momento ele estava dormindo, mas que ela queria internação. E eu falei, claro, perfeitamente. E aí eu orientei a ela como fazer. A gente já deu aqui, em algumas lives, a gente já explicou os tipos de internação, não é? Internação voluntária, involuntária e compulsória. Nesse caso, ela disse que ele não queria internação. Então, para isso acontecer, ela precisa chamar um resgate ou uma ambulância para levar o doente até a clínica, até o hospital. Muito bem explicado, doutora. Pois bem, eu expliquei isso a ela. E fui almoçar. Né? Aquela comida maravilhosa da clínica que a gente já contou para vocês. Estou eu lá começando a almoçar, recebo uma ligação da recepção dizendo que essa pessoa que eu tinha falado ao telefone, cerca de 1 hora antes, havia chegado com seu marido. Muito que bem. Falei, já vou, né? Acabei de almoçar e fui realizar o atendimento. O marido não sabia que estava ali para uma internação, tá? Achou que era uma consulta. E eu os levei até o consultório e pedi que ele me contasse um pouquinho a história. Ele chegou até a se render, sabe? Falou, olha, realmente eu estou bebendo todo dia, eu acordo e já vou beber imediatamente, eu preciso parar. E eu falei, bom, a forma que eu tenho de ajudar o senhor nesse momento é a internação. O senhor deseja? Porque como ele foi até lá sem ambulância, ele só poderia ser internado se ele quisesse ser internado. Se fosse uma internação voluntária. Ele falou, não, eu não quero ser internado. Muito que bem. Quando ele falou essa frase, essa esposa que está muito codependente e num sofrimento enorme, bem adoecida, se exaltou e começou a falar, ou você entra, ou eu vou te enfiar o tapa, para não falar outra palavra, né? Mais feia aqui nessa rede internacional, né? Esse canal intercontinental. E, bom, ela começou a ameaçar que iria agredir o marido, tá? Caso ele não entrasse. E começou uma briga generalizada entre os dois. Eu encerrei ali a consulta, pedi que os dois se retirassem do consultório. Inclusive, sinalizei à monitoria que o clima estava um pouco quente. E, de fato, assim que saiu do consultório, que ele disse que iria embora, ela partiu para cima dele e agrediu. Isso é muito sério, né, gente? Porque, imagine, né, o Armando falou eu acho que tem uma pergunta, a pergunta foi, o amor vira um excesso, né? O amor vira controle. Olha esse excesso. Como que ela vai ajudar dessa forma? Então, talvez ela tenha deixado tanto tempo passar, ela esperou tanto, ela não agiu, que na hora H, o que aconteceu? Ela reagiu. Então, ela deixou chegar num ponto de sofrimento onde ela já não teve mais, de alguma forma, a frieza para pedir ajuda de maneira adequada ou seguir as instruções. De uma bola de neve virou uma avalanche, né? E que avalanche, hein? E que avalanche. Quem perdeu o controle foi ela, né? Exatamente. Nessa necessidade imensa de ter o controle, faz a pessoa perder o controle. E, com certeza, isso vai afastá-lo e vai afastá-lo do tratamento. Né? Se ela não... Ela até falou que eles têm 5 filhos, então a família, nessas horas, precisa se reunir, tomar uma decisão organizada com o apoio do profissional e agir, não reagir. Então, quis trazer esse exemplo só para usar essa palavra que o Armando trouxe, reação, que é muito negativa, né? Deixa eu dar só mais um pitaco, que eu vou ter que sair, porque eu tenho que atender.
a primeira coisa assim que fica nítido para mim, né, nessa perda de controle é a raiva, né? A raiva. Só que essa raiva, ela é oposta, mais ou menos, não sei se é oposta a palavra, assim, o que faz uma esposa ir no hospital, levar o marido, buscar um tratamento, um auxílio, se não for o amor? É isso que mobiliza ela para ir. Mas na frustração disso, vem o sentimento de raiva, e aí a perda do controle. Então, o familiar ele está sempre pulando de um sentimento ao outro. É uma loucura. Quando a gente traz isso para o grupo, e a pessoa se engaja no tratamento e participa, né? Daqui a 3 meses, essa senhora estaria falando disso assim, poxa, rindo. Assim, estaria dentro do ambiente, se identificando e vendo, cara, olha só o que eu fiz. E aí isso passa a um nível de consciência da doença que permite que a recuperação seja leve, seja boa. Então, é possível, diante de quadros assim, buscar ajuda, entrar em recuperação e mudar a forma de relacionamento, entendendo, trazendo consciência para o que está acontecendo. E aí, assim, a gente vê coisas muito, muito interessantes, muito legais assim no tratamento com o familiar. Porque ele se coloca, ele vê, olha só o que eu estava fazendo, olha o que eu fiz. A identificação ali é gigante e ajuda demais. Esse exemplo também contagia. Da mesma maneira que o dependente adoece contagiando o familiar, quando o familiar entra em recuperação, mesmo que o dependente não entre, ele vai contagiar o outro. Então, é uma dinâmica. Entendeu? Então, como se fala em relação a crianças, não é? A gente educa com exemplo. Essa é a melhor forma de educar. Então, como que eu quero que o outro se trate se eu não me tratar? Então nessa situação, para eu poder deixar vocês fazerem esse programa sensacional, é assim, na hora dessa frustração, se eu tiro o foco dele e eu pego ajuda para mim, eu tenho uma chance maior de, em algum momento, ajudar o meu familiar, buscando ajuda para mim. Então, exatamente, olha só. Esse recado que eu queria deixar para vocês. Senhor Armando, o senhor colocou uma situação bem interessante. O exemplo contagia, né? Então, no caso que a doutora Paula apresentou, certamente essa senhora deveria já antecipadamente ter procurado ajuda, já que o problema do marido dela era com álcool, no Al-Anon. Até porque no Al-Anon ela se trataria, entenderia melhor esse processo como um todo, até de uma possível internação, e aprenderia muito com o exemplo de outras pessoas que estão ali com o mesmo sofrimento ou sofrimentos muito semelhantes. Então, por isso que nós apresentamos aqui no início, na descrição desse programa estão lá todos os links. Quem tem esse tipo de problema, procure o seu grupo de mútua ajuda. Se for de narcóticos, o Nar-Anon, se for com álcool, o Al-Anon, e isso é muito importante. São ferramentas fundamentais e, como o senhor Armando acabou de colocar, o exemplo contagia. E nessas salas de mútua ajuda, o que não faltam são exemplos, vivências, dicas, trocas de ideia e um apoio emocional coletivo que é muito, muito bom. Por isso se chamam irmandades. Isso. Então, quem tem esse tipo de problema, por favor, procure uma irmandade. Senhor Armando Paulini... Uma situação aguda, procure um hospital. Exatamente. Procure um profissional.
Exatamente. Porque às vezes a coisa já está num tamanho, num volume, que não tem muito tempo mais. Senhor Armando, agradeço a sua participação. A gente Obrigado a precisa vocês. continuar aqui o programa, tá bom? Muito obrigada pelas suas explicações. Obrigado, viu? Tchau, Tchau, Armando. tchau. Tchau, boa Obrigada. tarde aí a todos. Tchau, Obrigado, tchau. senhor Armando. Obrigada. Bom, agora dando continuidade, eu gostaria de perguntar para a terapeuta Raquel Sandi, por gentileza. Senhora terapeuta Raquel Sandi, como saber se o sofrimento do outro virou o centro da sua vida? Boa noite a todos, obrigada. Na verdade, quando as emoções, quando o sono até, quando o comportamento fica girando ao redor do dependente químico, tem que se acender um alerta, né? Porque pode existir uma codependência. Então, se, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma esposa ou de uma mãe, né? Ela fala assim: meu filho recaiu, eu estou muito adoecida. Eu adoeci porque meu filho recaiu. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Vou dar exemplos. Dentro de casa, existem familiares que precisam trancar a porta de casa para o dependente químico não sair. E essa mãe, essa esposa, esse filho, esqueceu a chave na porta, o dependente químico saiu e recaiu. Então, ele se sente culpado por isso. Então, acaba adoecendo cada vez mais. Esconder a carteira de dinheiro. Às vezes, os pais precisam esconder, os filhos, enfim. Esquecem a carteira, o filho, o marido, vai lá, pega dinheiro e vai usar droga. Então, tudo isso está incluído nessa pergunta que a senhora me fez. É muito difícil ambos se separarem se existe essa codependência, né? Então, eles precisam de ajuda profissional, né? A ajuda profissional, como o senhor Armando falou, é imprescindível e muitas vezes, nesses casos que eu falei em específico, de trancar a porta, de questão de carteira e muitas outras que a gente pode dar exemplo aqui, precisa de uma internação, né? Porque se chega nesse ponto... E, por exemplo, se a alegria só vem quando o outro está bem, isso também seria uma codependência? Com certeza. A alegria, a tristeza. A mãe que fala, meu filho internou, a minha vida acabou, né? Eu até devo desculpas até por um exemplo que eu trouxe uma outra vez, que foi me perguntado qual o exemplo que eu tinha mais grave visto. Eu dei um exemplo, mas depois eu passei a semana toda pensando, e não. Eu já ouvi uma mãe falar o seguinte: eu prefiro meu filho morto do que ver o meu filho nessas condições. Nossa. Então, eu tinha dado um outro exemplo do que eu já tinha visto um familiar falar, mas já ouvi o familiar falando isso. Nossa, Então, bem pesado, hein? Eu queria complementar, me veio aqui à mente, isso acontece muito, tá? Eu me baseio no sentimento do outro. Fico bem quando o outro está bem, fico triste quando o outro está triste. Mas há uma outra dinâmica que se repete bastante também, que é contrária, e que, claro que não é de propósito, né? Não é por mal, mas às vezes o dependente químico começa a melhorar e aí o familiar fica triste. Também. Por quê? Porque quando ele tem que tomar conta da carteira, trancar a casa, tá junto, vigiar, ir até a clínica, levar roupa, trazer roupa, visitar, o que ele tem? Uma função. A gente vem falando muito nessa série aqui de programas de codependência, da função exercida em cada família. Então, quando um dependente químico fica limpo, entra em recuperação e a vida começa a andar, a tendência do familiar é perder essa função de vigilância, função de controle. E isso também entristece, também adoece se a pessoa não tiver com tratamento em dia. Então, é possível observar bastante essa dinâmica contrária também. E vocês também observam alguns casos quando, no caso, o paciente melhora e o familiar adoece, e vocês são obrigados a tratar o familiar também? Exatamente nessa linha que eu disse, porque ele perdeu a função, então ele tende a ficar mais deprimido, né, se ele não tiver já em tratamento.
Na semana passada eu trouxe aqui o exemplo de uma familiar que retirou um paciente, né? Porque ela estava com dois familiares dela internados, um teve alta médica, o outro ela retirou junto, porque não sustentou deixá-lo lá. Isso foi semana passada. Hoje ela já pediu internação para ele novamente, porque é isso, o tratamento não estava no ponto de sair da internação. Então a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Eu escutei rapidamente, terapeuta Raquel, eu escutei uma reflexão essa semana que eu até anotei aqui, vou falar, né, sobre ela. Amar demais pode ser tão destrutivo quanto usar demais. No caso, usar substâncias, né? A diferença é que um usa substâncias e o outro usa o controle para se anestesiar do medo e da rejeição. Seria mais ou menos por aí? A droga do familiar, né, é o controle. Muitos falam, assim, eu não consigo reconhecer o meu filho quando eles entram em recuperação, eu não consigo reconhecer o meu marido, ele está diferente, eles chegam para nós reclamando. Só que, por quê? Às vezes, quando o adicto ele já está muito tempo doente, adoecido, e cria-se aquele vínculo de codependência, quando o dependente fica limpo e essa pessoa perde a função, ele não reconhece mais aquela pessoa que está limpa, então começa a reclamar conosco. Olha, eu não estou reconhecendo, as atitudes estão estranhas. Então, realmente, a doutora Paula foi brilhante. E isso em muitos casos, tá? Claro que a gente fala dessa doença grave aqui no programa, que é a dependência química, mas ao longo aí desses meus pouquinho mais de 15 anos de atendimento psicológico, muito comum, caso de adolescente, criança, não necessariamente com um transtorno, uma doença, mas até pacientes de consultório, que eu falo, né? Pacientes menos graves, é muito comum que a família, depois de um tempo que o paciente está em terapia, olha, mas ele está diferente. Eu falo, olha, a terapia é para ele, não é para a senhora, né? Então, e a família fica buscando um retorno, né? Mas o que ele está trabalhando na terapia? O que ele está melhorando? O que está piorando? Venha participar da terapia. Ele está estranho, né? Eu falo, na terapia, né, cada um na sua, né? Tem que ter um limite. E às vezes a melhora do outro causa estranheza. O que a senhora está colocando, doutora Paula, é bastante interessante. A senhora acabou de falar sobre a quebra do vínculo, né? Foi esse tema agora, é a quebra desse vínculo, que é quando o adoecido codependente se sente, de alguma maneira, frustrado ou com algum problema com a recuperação do dependente, porque todo organismo, porque a codependência também é uma doença, e quando se cura, entre aspas, né, se controla e muda a vida do dependente químico, aí é que entra a função principal da clínica de trabalhar com a família, com o codependente, porque ele também tem que estar preparado para a mudança. O dependente fica internado e muda a sua vida, hábitos, lugares, pessoas, e assim vai. É a base. Mas o codependente, que é o familiar, ou às vezes toda uma estrutura familiar, também tem que se adaptar e mudar. Mudar os hábitos de controle, mudar os hábitos de facilitação, e assim vai. Então, esse programa, essa série de programas que nós estamos fazendo, o que eu vejo como importância fundamental é perceber que ambos os lados têm que se tratar. Ambos os lados. Não adianta colocar o parente na clínica para que ele se trate, reformule a vida, e não reformular a própria vida, a própria existência para receber uma nova pessoa em casa. Uma pessoa que está tentando se livrar do vício, se livrar das drogas, e às vezes é empurrada de volta pela codependência. Mas isso justamente, a gente fala sobre isso diariamente no tratamento. A equipe multidisciplinar como um todo fala diariamente que o familiar precisa participar do tratamento, precisa vir de hospital dia, estar ali nos grupos terapêuticos junto com o seu familiar, junto com o seu ente querido, para poder melhorar, para poder recebê-lo bem, para poder se ajudar e
o papel da equipe multidisciplinar é fundamental nisso. E, aproveitando esse gancho, eu gostaria de perguntar para a doutora Paula por que tantas famílias negam que existe um problema? É vergonha? Muito bem. Então, a gente estava falando do pós, né? Então, vamos falar desse antes, né? Do pré. Por quê, gente? Porque negação é um mecanismo de defesa do ser humano, né? Porque aceitar que eu tenho um problema, que eu tenho um familiar doente, dói demais. Né? Vergonha é um dos sentimentos presentes, né? Vergonha, culpa. Mas eu acho que a gente admitir, né, que alguém adoeceu na nossa família pode até gerar um sentimento de fracasso num primeiro momento, se não houver um entendimento do que é a doença, de como a doença pode se instalar sem que isso seja minha responsabilidade, né? Então dói, gente, dói muito a gente perceber que alguém no nosso âmbito, alguém que a gente ama, perdeu o controle com o uso de drogas. É terrível. A gente funciona um pouco como um espelho. Eu acho que eu disse isso uma outra vez. Então, é como se eu tivesse falhado, né? Se o outro adoeceu, eu falhei. Isso não acontece quando a pessoa tem um problema cardíaco, quando a pessoa tem câncer. Eu não me sinto culpado. Mas na dependência química, esse sentimento de culpa, ele é muito presente. Então é isso, dói muito. E a gente nega, a gente vai negando enquanto dá, né? A gente vai negando, vai cobrindo os furos. E com isso a gente não deixa a doença passar pelo percurso natural dela. Quando o familiar, por negação, protege, paga dívidas, encobre, não avisa outros familiares. Então, você esconde no próprio âmbito familiar. Sabe aquela coisa assim, não conta pro papai que eu, sei lá o quê, que eu vou dormir fora essa noite. Imagina isso no caso de um dependente químico, né? Então, você é uma esposa que está vendo que o marido está perdendo o controle, perdendo a noção. Ao invés de ela ligar para a família do marido, ela vai tentando esconder e encobrir todas as histórias. Ou em relação ao trabalho, né? A pessoa mente para que o outro não perca o trabalho. E com isso a doença vai agravando, ela vai progredindo. Então, Diz que isso. O familiar está passando mal para que ele não leve falta no trabalho. Então, a negação é um mecanismo de defesa, mas que sim, atrapalha bastante o iniciar do tratamento. E qual A codependência Desculpa. só uma questão exatamente sobre isso. A codependência na família, ela é mais normal com o pai, a mãe, ou do filho, às vezes, com relação ao pai. Dentro do ambiente familiar, o que é mais rotineiro nessa prática que vocês têm aí do dia a dia durante anos? Responder, senhora Raquel? Gostaria. Nós vemos mais esposa e mãe. Isso não quer dizer que não tenha filhos, pais, sobrinhos, porque são as pessoas que vivem na mesma casa, vamos dizer assim, né? Que estão no mesmo lar. Então, vai depender das pessoas que moram junto, né? Por exemplo, se tem um tio que é dependente químico, que ele mora com essa sobrinha pode ser uma codependente dele, porque eles vivem debaixo do mesmo teto, então tem essa como é que eu posso dizer? Essa dinâmica. Essa dinâmica familiar. E nós, mulheres, né? As leoas da selva, a gente tem uma tendência, né? Principalmente no caso de mães, e por isso a gente observa um pouco mais em mães, a querer resolver tudo, a dar conta de tudo, né? A proteger acima de tudo e de todos. Então, esse instinto leoa de proteção, de fazer tudo, é o que muitas vezes faz esse curso da doença não andar. E tentando encobrir tudo, porque é o amor incondicional, né? A mãe aceita tudo. Gente, aceitar tudo não ajuda. A droga da família é o controle, foi o que a senhora falou. Aceitar tudo não é colocar limite. O amor precisa de limite, até mesmo o maternal.
E, doutora Paula, como é, aproveitando que a senhora está falando, né? Como é o tratamento para codependência na clínica Jorge Jaber? Como é que é o tratamento? A terapia cognitivo-comportamental? Como é que é? Bom, reforçando, né? O tratamento ele acontece diariamente, no sentido do nosso contato com a família. Esse é o primeiro ponto. Desde ali da entrada na internação, da anamnese, da entrevista, da nossa indicação de ir para o Naranon, para o Alanon, pela nossa troca diária. E aí, a partir da dinâmica familiar e das nossas observações, a gente vai indicando a intensidade desse tratamento, porque a gente sempre indica o tratamento, mas a gente vai indicando a intensidade. Então, sim, através do nosso hospital dia, através da nossa terapia familiar, através de terapias individuais, dependendo do caso, eu falo, olha, a terapia de grupo é muito boa, mas a senhora também precisa de um acompanhamento. A senhora, o senhor, né? Enfim, seja lá quem for, também precisa de um acompanhamento individual. A gente também vai precisar fazer encontros individuais em família. Às vezes o que se chama lavar roupa suja, mas não é. Eu acho que o profissional de psicologia ele entra como um mediador em alguns momentos para que coisas sejam ditas. A gente percebe muito que quando essa família chega para uma internação, essa família já perdeu a comunicação há muito tempo. A comunicação adoeceu. Então, a terapia ela vai ajudar essa família a voltar a se comunicar com limite, com organização. Mas, praticamente todas as famílias que chegam à internação estão muito desorganizadas nos seus papéis, nas suas funções. E cada um tem segredos entre si. Então, nem todas têm, mas as famílias que têm segredo, olha, são as piores para tratar. Porque muita coisa ficou velada, às vezes coisa com dinheiro, às vezes com traição, sabe? E aí vira uma barganha. Ih, gente, eu já vi cada caso. Então, eu descobri que está tendo uma traição lá entre meu pai e minha mãe, por exemplo. Hipoteticamente. E aí eu estou usando droga, eu quero enfim, fumar maconha dentro de casa, por exemplo. E aí eu falo, pai, ou você deixa eu fumar, ou eu vou contar para minha mãe que você está traindo ela. Coisas desse tipo, e por aí vai. Muitas questões com dinheiro também a gente vê. Proteção de até segredos políticos. E, gente, eu já vimos muitas coisas. Os segredos atrapalham muito no tratamento. E a gente também comentou muito agora há pouco sobre o amor, né? O amor claro, todos nós achamos que o amor é extremamente positivo. Mas quando há um adoecimento, às vezes o amor deixa de ser tão positivo. Eu até anotei aqui uma pergunta que é sobre o amor, né? O amor, às vezes, gera pena, fica com peninha, e essa pena não deixa, né, um bloqueador para fazer alguma coisa, vira um ato de codependência, sentir pena, ficar pelas ruas, em grupos de família, se penalizando e sentindo pena do usuário, mas também o amor, às vezes, gera o abandono. Pelo amor, muitos parentes abandonam os seus parentes, filhos, seja o que for, que são dependentes químicos. E essa questão do amor é uma questão que tem que ter um controle, uma dosagem e, principalmente, uma observação contínua para que o amor positivo não gere uma tendência negativa através do mesmo sentimento. Muito bom. Alô, e disse. Muito bom. E, terapeuta Raquel, é possível se desintoxicar emocionalmente de um familiar adoecido? Sim, é possível. Possível através de ajuda psicológica, né? Através de ajuda psicológica dá para se desintoxicar, sim. Mas a gente tem que lembrar que eles ficam com muitos... o dependente químico acaba... o familiar, né? Não vamos falar do dependente químico agora. O familiar ele fica com muitos traumas, vamos dizer assim. Ele vê muitas coisas, ele faz muitas coisas pelo outro, quando existe a codependência. Como
como o senhor Baltazar falou, existem famílias, mães que vão atrás no meio da madrugada dos filhos, esposas que vão no meio da madrugada dos filhos, entram em comunidades, vão até motéis procurar os seus filhos, tanto esposas quanto mães. Isso causa sentimentos que nem sempre são sentimentos bons naquele momento, né? Porque fica aquela mágoa, fica aquele desespero, imagina no meio da noite procurando, né? Mas é possível com ajuda profissional. O profissional está ali, está entregue, ele conhece do assunto e ele vai agir da melhor forma para poder ajudar esse familiar, essa pessoa que precisa. E dando um tempo também, né? Desintoxicar, como a gente estava falando, da mesma forma que na abstinência da droga, né? Nesse tempo de droga, o paciente começa a clarear as ideias, a melhorar, né? Porque ele vai desintoxicando. Então, como o controle é a droga do familiar, quando ele dá um tempo, ele vai também desintoxicando. Então, às vezes, a pessoa inicia o tratamento, mas tem que ficar um tempo sem ver o familiar, Sim. sem ver o paciente, né? Na verdade, Sim. no caso do dependente químico ou outras doenças, né, gente? A gente fala muito da dependência química, mas a codependência também existe em casos de doenças psiquiátricas, como bipolaridade, esquizofrenia, né? Essa mesma questão da função exercida. Então, às vezes a gente vai tratando esse familiar, ou à distância, ou ele vai no grupo de família e a gente organiza de uma forma que ele não encontre o seu parente naquele dia, porque é necessário dar um tempo. Existem diversos transtornos, não é? Mas vamos lá. A gente sabe que o uso de droga pode agravar um outro transtorno que a pessoa já tenha, pré-existente. E, da mesma maneira, a codependência. A codependência também pode ser um agravante enorme de um outro transtorno já existente. Como é que vocês enxergam essa questão do paciente com uso de droga acelerando e agravando um problema pré-existente, quanto também o parente que tem um problema pré-existente se entorpecer, eu vou usar o termo se entorpecer pela codependência. O uso de droga, Fernando, ele altera o funcionamento cerebral, ele altera o organismo, né? Tem perda de neurônios, perda de massa cinzenta. Então, no caso de uso de drogas, é praticamente certo o desenvolvimento de outras patologias ou transtornos. Depressão, ansiedade, né? Em casos piores, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar. Então, isso é muito comum. E, em paralelo, o contraponto da codependência é, de fato, o desenvolvimento também de patologias, como a depressão, a ansiedade, e até mesmo o abuso de substâncias. Hoje a gente vê, não vou falar o nome da medicação, né? Mas pessoas que andam com um vidrinho na bolsa, né? Aquela medicação para ficar um pouquinho mais calmo. Então, esse familiar que está pelas ruas, que está preocupado, que não está dormindo, que está ansioso, ele começa a se automedicar, por exemplo, porque ele está num sofrimento muito grande. Então, qual a chance dele também desenvolver um transtorno no uso da substância e até mesmo dependência química, em alguns casos, né? Então, claro. Muito bem colocado. Senhora Valentina, por favor, continue. Muito bem colocado, doutora Paula. Bom, aqui para encerrar, né, as perguntas, queria perguntar para a terapeuta Raquel como a família reage, como a senhora já viu a família reagir com empatia, com julgamento, com raiva. Como é que a senhora costuma ver as famílias dos codependentes na clínica, no geral? Como elas reagem quando chegam? Quando chegam e ao final do tratamento. Não, varia de família para família. Tem família que já chega já mais calejada, vamos dizer assim. E ou batendo no familiar, né? Já chega. Já chega mais calejada e só o entrega para recuperação. O entrega à equipe terapêutica para que a gente possa fazer nosso trabalho. Ou falando, tipo, eu prefiro que meu filho morra, porque eu não aguento mais isso. Já tem família que
confia de uma tal forma que fala: olha, essa vai ser a última internação do meu filho, mesmo o filho tendo 15 internações. Essa vai ser a última, eu confio em vocês, porque já passou por vários lugares, mas dessa vez vai dar certo. Então, varia de familiar, varia de quem está entregando para a equipe terapêutica, mas de um modo geral eles são bem positivistas, né? Eles chegam bem esperançosos, né? Na transformação, na recuperação do familiar deixado na nossa clínica. Eles Um confiam. sentimento que aparece bastante também é o sentimento de cansaço e quando acontece essa entrega de, enfim, vou poder descansar, enfim, vou poder dormir. E, em vários casos, o que nem sempre acontece, mas que ajuda muito no tratamento, é a gratidão, né? A gente usa muito essa palavra. Eu acho que o familiar tende muitas vezes a ficar com raiva da gente em algum momento, né? Ou porque foi frustrado, né, nessas expectativas, ou porque esquece todo o sofrimento que estava passando e passa a projetar o mal-estar na gente. Então, quando a família é grata, entrega e experimenta esse sentimento de gratidão, isso ajuda muito. A gratidão, inclusive, às vezes tem um poder e uma força muito maior que o amor, porque a gratidão ela é sempre positiva, tanto para um lado quanto para o outro. O amor, como abordamos nesse programa, às vezes carrega falhas. Amar, às vezes, pode gerar falhas. Amar e deixar o filho continuar usando droga, virar uma facilitadora. E por que é facilitadora? É por amor, é porque eu amo meu filho. E assim vai. Então, estamos chegando ao fim de um programa, mais um programa. Eu sempre digo que esse programa é muito curto, só 1 hora é pouco. O nosso público... Quando a gente começa a esquentar, né, termina. Pois é. Mas é bom que deixa aquele gostinho de quero mais. Exatamente. Então, veja bem, a importância dessa série de programas que a gente está fazendo é de um alerta principal à família. A família de quem tem algum parente com problema no uso abusivo de drogas. E muitas vezes essa família adoece ou já está adoecida previamente. Famílias precisam procurar ajuda. Na nossa descrição da live estão todos os links necessários, todos os links de redes sociais da clínica do Dr. Jorge Jaber, link do Naranon, que tem em quase todo o país suas salas de mútua ajuda e também as salas virtuais. Hoje em dia, temos inclusive salas virtuais, e isso é muito importante. Naranon, Alanon, o fundamental, o grande alerta que esse programa, que eu faço em parceria com a Clínica Jorge Jaber, com a senhora Valentina Soares e com todos os componentes da clínica, é exatamente esse. É um grande alerta. É normal que nessa dependência química, nesses transtornos, existam a codependência. E, às vezes, a codependência é pior do que a própria dependência, porque é o gatilho para a manutenção de uma dependência química, como já comentamos hoje nesse programa. Eu queria agradecer muito a senhora Valentina, essa parceira guerreira, e eu digo com toda franqueza, guerreira. Eu sei o dia a dia dela, eu sei das responsabilidades que ela tem dentro da clínica, fora da clínica e internacionalmente, tendo que estar antenada em tudo que acontece no mundo, representando a clínica na ONU, muitas vezes junto com a doutora Paula Zanelato, que é outra pessoa que eu sempre digo da minha admiração pelo profissionalismo dela, e não só pelo profissionalismo, mas pelo lado humano que ela tem. Ela não é só uma profissional, ela é um ser humano que dedica a vida a salvar vidas, a resgatar a liberdade de viver no mundo limpo, no mundo honesto. E a terapeuta Raquel Sandi tem sido um presente nesse programa,
um presente muito valioso, porque ela sempre traz colocações muito pertinentes e que todos devem prestar muita atenção, porque a Clínica Jorge Jaber, eu, Fernando Baltazar, jornalista, morando na Europa, há muitos anos eu digo, para todos os meus amigos que têm problemas em família com dependência química, que procurem a clínica do Dr. Jorge Jaber. Claro, as famílias de amigos meus que estão no Rio de Janeiro, porque eu também sou do Rio de Janeiro. Pois Fernando, é a clínica que eu mais confio. Por favor. Aproveitando rapidamente que você mencionou Rio de Janeiro, né? Nós temos uma central de internações que funciona 24 horas via WhatsApp, tá? O telefone para as pessoas que moram no Rio de Janeiro é 21 99 107 3875. E se você estiver fora do país, utilize o código +55 21 99 107 3875. Muito obrigada. Já vai estar disponibilizada essa linha fundamental na descrição da nossa live. É 24 horas. Desse programa. Olha só, gente, eu vou terminar esse programa, além, claro, de agradecer a vocês, meninas superpoderosas em termos de conhecimento e de ajuda a quem sofre. Rosinha, amarelinha. A quem sofre, a quem precisa. O senhor terapeuta Armando, que sempre também abrilhanta muito esse programa. E eu gostaria de terminar hoje de uma maneira diferente, me dirigindo diretamente ao público. Tá? Procurem ajuda, procurem ajuda. Não adoeçam juntos. Se você adoecer, você não ajuda o seu parente, seja filho, marido ou quem for. Você não pode, a única coisa que você não pode é adoecer junto. Você tem que estar bem para poder ajudar. Tem que usar a potência do seu amor da melhor maneira possível. A potência da gratidão pelo tratamento, pelas possibilidades que tem, gratidão aos grupos que estão aí de mútua ajuda e que você pode participar, gratidão à clínica que você pode internar o seu parente e ter a certeza que ele está tendo o melhor cuidado possível. Já mostramos aqui a parte da alimentação, tudo, as atividades físicas, as atividades laborais. Gente, quem tem um parente com transtorno ligado ao uso de drogas precisa se ajudar em primeiro lugar e ajudar o seu parente. Tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto, porque o produto é o bem, o produto é salvar vidas. Esse é o lema, esse é o objetivo da clínica do Dr. Jorge Jaber, e esse é o objetivo fundamental da criação deste programa, junto com a clínica e o corpo clínico da clínica do Dr. Jorge Jaber. Queria mais uma vez agradecer a presença das senhoras, do senhor Armando Paolini, que saiu mais cedo, claro, porque está de plantão, está trabalhando e está resgatando vidas e dignidade. Muito obrigado a todas vocês agora. Uma boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço a vocês e agradeço ao nosso público. Esse é o nosso programa de todas as quintas-feiras no canal Intercontinental, o programa Nossa Saúde. Um programa feito e pensado para você, para o bem-estar da sua família. Muito obrigado.